Fala galera, beleza? Leandro na área. Gente, não é de hoje que eu venho conversando com vocês e pedindo para que vocês busquem mais informações sobre o cenário político aqui em Portugal. Hoje, aqui em Portugal, somos governados, nós vivemos hoje um sistema socialista. Só que, como em qualquer lugar do mundo, existe a situação e existe a oposição. Hoje eu vou entregar para vocês uma entrevista exclusiva com um dos representantes de um partido que vem crescendo muito aí nas campanhas para a eleição presidencial em janeiro de 2021. Nós vamos conversar com o presidente da Comissão Política Distrital de Braga, do Partido Chega, o senhor Luís Filipe Martins Arezes. Vamos bater um papo com ele para que vocês conheçam um pouco mais sobre esse partido, que eu sei que vem causando aí alguns tititis aí nas redes sociais. Então eu vou tentar ser o máximo possível de imparcialidade nesse vídeo, para que vocês conheçam um pouco mais dos propósitos e dos pensamentos desse partido, que é um partido de direita e que vem concorrendo às eleições presidenciais. Então, meu amigo, se você caiu agora de paraquedas nesse vídeo, por causa da capa ou por causa do título, e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva que vai estar me ajudando bastante. Ativa as notificações, o famoso sininho. Toda vez que eu trouxer um vídeo novo, você será informado. A nossa obrigação, a minha obrigação, a obrigação do canal Conexão Rio Braga, é entregar para vocês informações concretas do que está acontecendo aqui em Portugal. Informações que de alguma forma vai lhe ajudar. No vídeo de hoje, a informação, a ideia, o conhecimento desse partido poderá ser fundamental para a sua permanência no país ou para a sua chegada no país. Então, meu amigo, vamos a essa entrevista, vamos a esse bate-papo com o senhor Luís Filipe Martins Arezes, do Partido Chega. Bom, eu vou começar o vídeo agradecendo a presença do senhor Luís Arezes por ter aceitado o convite e fazer esse vídeo com a gente para explicar um pouquinho mais sobre o Partido Chega, que é um partido de direita que vem para concorrer às eleições presidenciais. Eu vou começar com uma pergunta que já é uma dúvida minha e de muitos brasileiros. O Partido Chega é um partido de direita ou de extrema direita? Bom dia, Leandro. Bom dia aos seguidores, bom dia aos ouvintes, e deixa-me só agradecer a coragem e a imparcialidade da Antena Minho ao receber o Partido Chega em sua casa, nomeadamente no teu programa. Respondendo diretamente a essa pergunta, o Partido Chega é um partido de direita conservador e, portanto, tudo o que se possa dizer além disso é da responsabilidade de quem o afirma e não do próprio partido. Portanto, que fique claro, é um partido conservador de direita. Tá, vamos para uma segunda pergunta baseado na sua resposta. Você me respondeu que é um partido de direita, mas nós sabemos que dentro do partido tem pessoas que vieram de partidos de extrema direita. O Partido Chega fez há dias um ano de existência. É um fenómeno que eu diria quase mundial de crescimento. O Partido Chega, é claro, na sua declaração de princípios, tem regras muito específicas para enquadrar qualquer violação de potenciais infiltrados, venham eles da extrema-direita ou venham eles da extrema-esquerda, só que não os pode controlar. Significa o quê? Significa que o partido cresce exponencialmente, cresce essencialmente com pessoas de bem, com pessoas trabalhadoras, com pessoas conservadoras, com pessoas de respeito, e naturalmente que no meio desse crescimento poderá haver casos isolados. Logo que detectados, confirmados e identificados, tenham só um caminho, é a expulsão do partido. Portanto, que não haja dúvidas sobre essa matéria. Bom, um outro ponto que me chamou muita atenção, Luís, é que o senhor André Ventura, ele carrega fortemente uma bandeira dizendo que Portugal não é racista. E isso eu gostaria de deixar claro que eu concordo também, que Portugal não é um país racista, nem é um país xenófobo. Isso eu deixo claro aqui nessa pergunta. Mas o partido identifica que Portugal, mesmo não sendo um país racista,
existe o racismo em Portugal? Bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, reafirmar que Portugal não é racista, nunca foi racista e nunca será racista. Portanto, eu julgo que qualquer comunidade imigrante sente isso no seu dia-a-dia, mas como em qualquer parte do mundo, inclusive na origem dos próprios países, há sempre um foco ou dois ou três de claro racismo. Nós não podemos pegar numa minoria muito minoria, não é? E colocar como se fosse Portugal racista. Não é racista e o professor André Ventura, naturalmente, que tenta denunciar isso, e eu digo denunciar porque há uma campanha claramente forte, em tentar colar um país inteiro como se fosse racista, e alguém tem que fazer o contraditório dessa situação, até porque é mentira, e é isso que o Partido Chega, na pessoa do professor André Ventura, tenta fazer. É claramente combater uma manipulação política de dizer que Portugal é racista. E nós hoje, e através da própria comunidade, no caso brasileira, se fizéssemos uma sondagem a cada um dos brasileiros instalados em Portugal, iríamos ver o resultado. E naturalmente que o resultado seria: Portugal não é racista. Bom, vamos lá. Agora vamos para o que interessa realmente à comunidade brasileira. Tanto você que está aí agora assistindo esse vídeo no Brasil, como você brasileiro que está aqui em Portugal. No mês de dezembro de 2019, foi levantado um número que Portugal atingiu um recorde na arrecadação da Segurança Social. Nós atingimos 754 milhões de euros de arrecadação vinda do trabalhador imigrante, que ficou com um saldo líquido de 651 milhões de euros. Número nunca atingido por Portugal. Como que o partido enxerga esses números? Em primeiro lugar, é preciso clarificar e deixar esta mensagem de forma inequívoca. O Partido Chega é um partido que vê a produção de riqueza, seja ela constituída por portugueses nativos, seja ela constituída por imigração, sempre com bons olhos. Portanto, qualquer número que surpreenda o país no seu todo, é claramente um bom sinal e é claramente de satisfação. Portanto, não vemos nenhum problema na apresentação desses números. Pelo contrário. Bom, vamos para outra pergunta aqui, ó. Levando em consideração que Portugal hoje tem aproximadamente 2.300.000 portugueses espalhados pelo mundo, como o partido vê essa saída dos portugueses do país e como ele enxerga a chegada, né, no caso hoje, números dados, que nós temos aproximadamente de 151 mil brasileiros aqui no país? O Partido Chega a ver esse fenómeno exatamente como qualquer cidadão, seja ele português ou estrangeiro, com muita preocupação. Preocupação pelos que saem e preocupação pelos que chegam. Pelos que saem, a sua análise é preocupante, ou seja, ninguém abandona a terra que ama, ninguém abandona a família, ninguém abandona os amigos, só porque sim. Portanto, abandonam por necessidade e abandonam porque veem nos seus próprios países condições não suficientes para terem um mínimo de condição de vida. Ora bem, se há um conjunto significativo de portugueses que abandonam Portugal, significa duas coisas. Primeiro, porque não têm condições. E segundo, porque Portugal, nesse preciso momento, está a ser mal gerido, está a ser mal governado e, portanto, há um descontrole completo. A juntar a tudo isso, Portugal optou e opta por substituir, quer dizer, no fundo, substitui. E estamos a falar de seres humanos, não estamos a falar mais do que isso. Portanto, substitui um ser humano por outro ser humano. E, portanto, significa que o ser humano que chega não vai encontrar as condições que seriam desejáveis, não é? No mundo das oportunidades, no mundo do emprego, no mundo da estabilização familiar, não encontra, porque vem para um local onde outros saíram. Portanto,
não vemos isso com muita preocupação, muita mesmo. Mas muita preocupação para os que saem e muita preocupação para os que chegam, de igual forma. Portanto, não há aqui mais nada que eu possa acrescentar sobre isso, a não ser fazer uma análise profunda sobre isso, ver as razões e corrigi-las, portanto, dos problemas e corrigir esses mesmos problemas e tentar um equilíbrio, onde é aquilo que faz os governantes serem bons ou maus governantes, e neste caso, por o fenómeno que me está a descrever, a conclusão é que isso resulta de maus governantes. Uma coisa, fugindo aqui até da minha pauta, que eu venho batendo já há algum tempo, hoje nós temos uma saída muito precoce dos jovens aqui em Portugal. Eu costumo fazer algumas analogias, desenhar alguns cenários, que Portugal tem um dos melhores estudos aí da Europa. E nós temos todo esse custo na formação de um profissional, e quando esse profissional ele está formado, chega a hora dele contribuir para o país com contribuições, né, trabalhistas, ele acaba abandonando o país atrás de outras oportunidades. O Partido Chega já identificou isso e pensa de alguma forma de se criar, que eu, na minha concepção, deixo claro a todos, eu não sou nenhum expert na política portuguesa, pelo contrário, tenho muito que aprender, mas de se criar alguma coisa para que você consiga, de alguma forma, deixar esse jovem português que se formou, que tem profissionais extremamente qualificados aqui no país, algum sistema que não deixa esse jovem sair por, de repente, trocar pouca coisa de um país para o outro? Repare, isso resulta, mais uma vez, e o Partido Chega está completamente isento sobre a causa, portanto não é o Partido Chega que causou a causa, não é? Portanto é redundante, mas é fácil perceber quem causa esse problema, porque é um problema gravíssimo, nós não podemos andar, e o exemplo máximo são os médicos, não é? Formar um médico em Portugal são centenas e centenas não são centenas, mas eu poderei dizer que são dezenas e dezenas de milhares de euros de custo efetivo aos contribuintes, e portanto, já em percurso de estudo, no primeiro e segundo ano, se formos hoje às faculdades, o próprio estudante já está com uma visão na Alemanha, com uma visão nos Estados Unidos, ou com uma visão na Áustria, por aí fora. Portanto, significa que isso não pode acontecer. E isso só acontece, mais uma vez, resultado do socialismo, da social-democracia. Portanto, são as duas grandes correntes ideológicas que governaram Portugal nos últimos 40 anos, e portanto estamos hoje a ter os resultados disso mesmo. Importa salientar que o Partido Chega revela, sobre tudo o que me está a descrever, preocupações, naturalmente que terá soluções para isso, assume claramente que é um partido de ruptura, portanto, eu diria, para que os nossos ouvintes entendessem, é necessário que este regime de governação morra e que nasça um novo regime. E o novo regime terá certamente esse tipo de estancar a produção de qualificação. Portanto, não vamos... a produção de qualificação é exportada, não é? E, portanto, há que criar condições, e há que, muitas vezes, essas condições são criadas de forma, com medidas de ruptura, quer dizer, não é? É preocupante, muito preocupante mesmo. Bom, Luiz, vamos voltar então para a comunidade brasileira, que é a comunidade que me segue, tanto lá no Brasil como aqui. Como eu já falei para você no início do vídeo, nós temos hoje aqui aproximadamente 151 mil brasileiros legalizados. E muitos outros ainda a se legalizar. O Chega pretende mexer em alguma situação, porque hoje existe formas flexíveis que o governo atual propõe para a legalização desses imigrantes. Nós temos uma história de imigração entre os países, como eu lhe falei em off, o meu avô chegou em 1953 no Brasil com a minha avó, vindo de Lisboa, e hoje nós temos um sentido contrário. Essas leis beneficiaram os portugueses há décadas atrás e beneficiam hoje os brasileiros. Número
gigantes que nós temos aí de possibilidades imensas de vistos para poder vir, que é o visto do empreendedor, o visto do estudante, o visto... que mais, Bruno? Visto do estudante... Aposentado, que é o de comprovação de rendimentos próprios, a nacionalidade. E também existe essa flexibilização aqui na legalização de um brasileiro quando chega aqui no país. Ele, até 90 dias, ele não está ilegal no país, tá? Ele tem o direito de estar aqui. Nesse período, muitos desses brasileiros acabam por achar melhor permanecer e acabam se legalizando. A minha pergunta é bem direta e objetiva. Se o Chega ganhar, ele pretende enrijecer ou não flexibilizar da forma que está sendo flexibilizado essa legalização do imigrante brasileiro? Em relação à flexibilidade ou tornar uma medida mais dura ou menos dura, terá sempre a ver com a circunstância do momento atual. E, portanto, é preferível irmos diretamente a uma análise que eu gostaria de trazer aqui, até porque falámos sobre isso em off, que o Partido Chega não é politicamente correto. Não é politicamente correto. Entendo. No discurso. Portanto, significa o quê? Significa que há que assumir, com todo o prazer e gosto, que o imigrante brasileiro é quase um imigrante português, quer dizer, há uma relação histórica, há uma relação próxima, há uma relação, em muitos casos, sanguínea, quer dizer, são nossos irmãos por natureza. E, portanto, só aí terá que haver uma especial atenção sobre isso, porque, naturalmente, um imigrante arménio ou um imigrante macedónio, não é totalmente diferente nesta disposição do que um imigrante brasileiro. O que é que importa aqui salientar? Nós não podemos andar a enganar pessoas, não podemos estar a flexibilizar, trazendo pessoas para guetos, trazendo pessoas para o desemprego, trazendo pessoas para a criminalidade, trazendo as pessoas ao engano. Portanto, provavelmente, é preferível sentarmos-nos numa mesa e dizer, em Braga há 7 mil empregos, de vários setores de atividade, e procurar ir ao encontro da disponibilidade de brasileiros, com a tal flexibilidade de convénios entre Portugal e Brasil, e trazer 7 mil brasileiros, integrá-los na sociedade, onde, naturalmente, terão os mesmos direitos e os mesmos deveres dos portugueses, e espero que o Brasil pratique exatamente a mesma ação. Se assim o fizermos, estamos não só a defender a comunidade local, estamos não só a defender as pessoas que vêm, muitas vezes, completamente perdidas, não é? Sabemos hoje os voos que estão a sair de repatriamento de brasileiros, imagino a tragédia que será para essas famílias. Portanto, em termos de controle, não é o tornar uma coisa mais rija ou tornar uma coisa persecutória, nada disso. É tornar condições melhores para essa imigração que chega. Fiz-me entender? Sim, sim. Portanto, basicamente é um protecionismo que nós queremos dar àquelas pessoas que deixam as suas famílias, que deixam os seus amigos, que deixam as suas terras, que procuram uma condição melhor de vida e que são acolhidos e inseridos de uma forma perfeita. Ou pelo menos tentar que ela assim seja. Eu vou pontuar duas coisas aqui. O primeiro ponto que eu vou colocar, eu tive uma conversa, na verdade tem até um vídeo com ele, com uma pessoa que é responsável pelo setor de comércio aqui, tem um nome, Associação do Comércio, de Logista, alguma coisa desse tipo, e ele falou que hoje, se muitos, mesmo uma quantidade muito significativa de colaboradores na área da restauração aqui são brasileiros, e que se Braga não tivesse essa comunidade, ele hoje não saberia dizer como iria funcionar
essa área aqui na cidade. Em relação a esse ponto que você colocou, Luiz, em relação a se mapear uma necessidade e se abrir oportunidades para novos imigrantes, isso foi colocado alguns meses atrás, uma proposta que, na verdade, eu não posso precisar para vocês quem foi que levantou, qual foi o governo, se foi o partido de esquerda, se foi de direita, mas de se criar um visto específico para trabalho. Por exemplo, hoje, como acontece o visto do trabalho para o brasileiro? Uma empresa portuguesa com um trabalho específico, onde não tem a mão de obra aqui, ela pode solicitar uma mão de obra de um brasileiro. Esse visto, pelo que eu entendi, na época que ele foi sugerido e foi levantado, era um visto provisório para que a pessoa pudesse entrar no país de forma legal e aqui tentar conseguir o seu emprego. Seria mais ou menos como você propôs aqui, mas é uma coisa complicada, porque se nós pararmos para pensar, nós temos aí dentro daquele banco de empregos aqui em Portugal, muitos portugueses aguardando uma vaga, né? Então eu acho que seria meio que não seria viável, não conseguiríamos ter um número para trazer de fora. Vamos pegar num exemplo simples e depois podemos fazer alargar em escala. Universidade do Minho precisa de 2 técnicos, professores doutorados em física nuclear. Muitas vezes... Ele é físico nuclear. Ele. Pronto. Muitas vezes procura a competência e a qualidade no exterior, certo? Certo. Pronto. E a própria universidade tem a sua criação, tem a sua estratégia, tem o plano de acolhimento, disto e daquilo, para acolher um determinado professor. Portanto, provavelmente haverá até uma certa cota para professores estrangeiros naquela universidade. Se exponenciarmos isto ao comércio local, à indústria automóvel, à indústria têxtil, com base sempre na necessidade de trabalho e de trabalhadores, não vejo qual seja esse o problema. Portanto, a pessoa chega diretamente para o seu emprego. Uma coisa é chegar diretamente para o centro de emprego. Criamos condições para que um brasileiro chegue a Portugal e a primeira coisa que faça é dirigir-se ao centro de emprego, não é? E ali esperar, muitas vezes, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, o tempo que for necessário. Para além disso, consome um conjunto de erário público, porque é um ser humano, tem que comer, tem que beber, tem que viver, que poderia ser aplicado em meios e até em outras necessidades, mesmo para a própria imigração já instalada. Portanto, significa que o brasileiro, estamos a falar dos brasileiros, o brasileiro que chega tem que saber que tem as condições mínimas, não pode ir para um centro de emprego, porque se vai para um centro de emprego, não só, imagine psicologicamente o que é chegar a um país e as únicas condições que esse país dá é um centro de emprego. E depois não é isso, pela sua necessidade, há fenómenos que se criam, que é a exploração do trabalho e do trabalhador, porque ele começa a ficar perdido. Depois assistimos àquilo que já assistimos no passado recente, não é? Ver pessoas qualificadíssimas brasileiras, qualificadíssimas, a caixas de supermercado, ou vermos nas obras, que ainda acontece aqui, ou vermos a motoristas. Portanto, se isso é uma condição, se isso foi dada, se é dada essas condições e quem chega fica contente com elas, é um contrassenso, quer dizer, não, é preciso dizer, venha, mas venha com segurança, venha, chegue, legalize, faça tudo direitinho. Pode demorar mais tempo, mas naturalmente que a situação dessa família, dessa pessoa, fica desde logo estruturada no país que o recebe. Bom, vamos lá, Luiz, para nós não nos alongarmos muito, eu vou para a pergunta crucial que eu gostaria que você deixasse para a comunidade brasileira,
tanto que está assistindo lá no Brasil, como a comunidade brasileira que está aqui em Portugal. Hoje, como eu falei, nós temos aproximadamente 210 mil, dentre eles portugueses e luso-brasileiros residentes no Brasil, com possibilidade de votos. Fora muitos e muitos brasileiros aqui com situação de votos, ok? Se o partido Chega tivesse que mandar um recado para essa comunidade brasileira, tanto é que tem possibilidade de voto, como muitos outros também não têm possibilidade de voto, pudesse dar um recado em relação ao partido Chega e à imigração, eu falo pelo Brasil, pelos imigrantes brasileiros, qual seria o recado que o Chega poderia passar para esses que já estão cá e para muitos outros que pensam em vir? Mas em termos de sentido de voto? Não, em sentido de como o Chega identifica claro. E a chegada deles, né, a presença deles no país. O melhor recado, se assim posso dizer, é que toda a comunidade brasileira se junte àqueles brasileiros que já se juntaram ao partido Chega. E são muitos. Portanto, Chega tem nas suas fileiras dirigentes brasileiros, militantes brasileiros e uma comunidade muito forte de apoio ao partido Chega. Isso é visível nas manifestações, portanto, onde se vê um conjunto de brasileiros, quer identificados pela bandeira que transportam, quer pela língua, quando conversam connosco, e acima de tudo que façam uma reflexão profunda sobre o que se está a passar, como são tratados, e que respondam a esta pergunta. Há aqueles que se sentem em certa medida um mal-estar em estar em Portugal, por as variadíssimas razões, que façam esta pergunta: mas será que foi o Chega que criou este meu mal-estar? E que deem essa resposta e rapidamente vão perceber que não foi o Chega. O Chega não contribuiu absolutamente nada porque o seu mal-estar, e que cada vez se sente mais, não é? Os brasileiros estão decepcionados, estão a sair, portanto ficaram seus empregos, isto e aquilo, que façam essa pergunta: foi o Chega que criou estas condições? Rapidamente vão responder, porque são sérios, vão responder: não foi o Chega, foi o Partido Socialista e o Partido Social Democrata que governam este país intercalados nas últimas décadas. E portanto, aquilo que eu apelava é que os brasileiros residentes em Portugal com capacidade de voto, não é? Refletissem no seu todo, de forma nenhuma se deixem manipular por as flexibilidades que muitas vezes é utilizada única e exclusivamente com promessas vãs, apenas para que no dia X ou no dia Y votem em quem lhes prometeu, não é? E que façam essas reflexões. Perfeito. Bom, gente, esse foi o senhor Luiz Arezes, acertei o nome, da Comissão Política Distrital do Partido Chega de Braga. A capa do vídeo foi sugestiva. Será que chega de imigrante brasileiro em Portugal? Vocês agora, eu tentei ser o mais imparcial possível, e espero que tenha ajudado para que vocês tenham uma noção a mais do que é esse partido, qual é a proposta desse partido, e você tira as suas conclusões para futuramente não ser pego de calça curta. Agora você está conhecendo um pouco mais. Olha, o nosso querido Luiz me prometeu uma entrevista com o senhor André Ventura. Vamos ver quando ele chegar o que ele vai poder falar para a comunidade brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Aqui eu tenho a responsabilidade com vocês de levar informações concretas sobre Portugal. Um abraço, beijo, abraço e fui.